grande prazer que a gente tem hoje o Ademir Bruno. O Ademir é professor do Instituto de Física da USP de São Carlos. Ele fez bacharelado em Ciência da Computação, mestrado e doutorado em Física, né? Ele está no Departamento de Física e Ciências Materiais, lá no Instituto de Física de São Carlos, como eu falei, e ele atua em, basicamente, metodologias técnicas de computação, em especial inteligência artificial, visão artificial, caos fractal, análise de imagens, reconhecimento de padrões, processamento de imagens e informática. E, recentemente, ele saiu bastante na mídia por causa desse trabalho sobre os papiros do Vesúvio, e ele vai contar um pouco para a gente desse trabalho interessante. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vou vir aqui dar um colóquio para a gente. Obrigado, é um grande prazer estar aqui no Instituto de Física. É uma honra para mim receber esse convite e estar aqui. Vamos lá. Eu vou começar, então, fazendo essa apresentação. Voltou. Então, vou começar falando desse assunto que atraiu bastante atenção, que foi o prêmio do Vesúvio, né? Mas eu vou aproveitar também e vou falar um pouquinho sobre como a inteligência artificial vai moldar e vai mudar a ciência do século XXI. Então, vamos lá. Então, são de papiros a conjecturas matemáticas, como que a inteligência artificial molda a ciência em termos gerais. Que é o site do meu grupo, para quem tiver interesse. Nós somos o grupo de computação científica. Aqui é uma foto, aqui é uma foto do meu grupo antes da pandemia, né? Ainda não fizemos uma foto pós-pandemia. E uma coisa que nós temos trabalhado, a nossa pesquisa, é em padrões de aleatoriedade. Então, e nós usamos a teoria do caos para isso. Então, nós tentamos entender a inteligência artificial usando a teoria do caos, e dessa forma nós usamos a teoria do caos como uma ferramenta para favorecer a descoberta de padrões, mas ela também pode ser usada para geradores de números pseudo-aleatórios, ou seja, para gerar algo sem padrão algum. Então, nós temos aí um ferramental matemático que permite descobrir padrão e gerar algo sem padrão. E com isso, as aplicações que nós temos, as principais, são a inteligência artificial, Big Data e Data Science, tudo aí que está assim. Temos sorte que são coisas que estão bem em moda hoje em dia, né? Embora nós trabalhamos com isso já há mais de 20 anos. Bom, então, eu vou começar essa apresentação falando de um padrão que é o que surge dentro dos papiros do Vesúvio, que ele está relacionado à textura, né? Então, textura é um padrão complexo, e o que vem a ser textura? Na textura que eu estou me referindo, é a textura visual. Então, ela não é aquela textura do tato, quando você passa num objeto, ele é rugoso ou não rugoso. A textura visual são padrões que surgem em que você está vendo uma imagem, mas você não tem um objeto, algo específico naquela imagem. Então, você tem aglomerados de informações naquela imagem, por isso que nós chamamos de padrão complexo, né? E é isso que caracteriza uma textura. Continuando. Então, vamos lá. Então, isso é um exemplo bastante interessante de textura. Na verdade, eu estou mostrando para vocês um benchmark que se usa em inteligência artificial. Esse é um benchmark até que foi criado no nosso grupo. E uma coisa interessante, como eu vou mostrar para vocês, simplesmente reconhecer espécies de plantas pela superfície foliar é algo desafiador. Na verdade, até nós temos no Instituto de Física um laboratório de plantas só para gerar dados, para fazer testes com inteligência artificial. E aqui é um dos exemplos. Claro, esse é um exemplo, assim, é mais benchmark mesmo de inteligência artificial, mas o que nós temos? 20 folhas, 20 espécies de plantas, né, considerando as folhas, e nesse benchmark nós vamos ter aí umas 40 imagens de cada uma dessas espécies. Tá? E eu vou mostrar uma coisa que é interessante aqui,
nós temos, então, aqui é um slide que mostra a variabilidade em uma única espécie. Olha só que como o problema fica interessante, um problema tão simples quanto classificar plantas pela superfície foliar. Aparentemente, se eu não falasse para vocês, vocês diriam que tem várias espécies de planta, né? Isso aqui é uma espécie só. Então nós temos uma grande variabilidade numa única espécie. Mas acontece o problema oposto também. Quantas espécies vocês acham que tem aqui? Se naquele slide anterior tinha só uma, putz, você fala, claro que tem uma, né? Tem 8 espécies. Alguém consegue dizer a primeira do canto esquerdo qual é o par? É o jogo aqui de formar par, né? Então a pergunta é, qual dessas imagens vocês acham que forma um par com a primeira da esquerda? Alguém arrisca? De qual espécie é a primeira da esquerda? A última coluna. Perfeito, um chute. Vamos lá, tem mais algum? Terceira da primeira. Legal, vamos ver. Vocês acertaram? Olha só que coisa interessante. E agora? E a segunda? E a segunda espécie? É lógico, vocês estão vendo no projetor, mas eu garanto para vocês, se fosse a tela do computador, aconteceria a mesma coisa. Vocês conseguem dizer a segunda, qual é o par dela? Dá uma olhada, veja o seu palpite e dá uma olhada, veja se ele é. Olha lá. Era isso que você pensou? Daí a terceira vai ser aquela, e agora, ó, de novo, continuando essa brincadeira, e essa daqui? Essa está com uma coloração diferente. Alguém arrisca qual é o par? Uau! E agora? Sobrou, tá diminuindo, né? Sobraram 6. Qual é o par dessa daqui de cima? Alguém arrisca? Olha lá, é aquela de baixo. Olha, sobraram 4 só. Eu acho que mesmo sobrando 4, nós vamos ter dificuldade, certo? Só se alguém quiser fazer um palpite, mas olha ali, eu estou mostrando então quais são os pares. O que eu quero mostrar com isso é o seguinte, embora os seres humanos tenham uma grande habilidade para lidar com textura, nós fazemos isso o tempo todo. As texturas estão em nuvens, estão em folhagens, estão no nosso meio ambiente, o piso dessa sala, por exemplo. E embora o nosso cérebro seja altamente treinado para isso, e nós somos seres biológicos que lidamos bem com esse problema, nós somos superados pela máquina. E por que eu digo isso? Esse problema aqui, como nós vimos, nós não conseguimos encontrar o padrão, certo? Nesse benchmark, a inteligência artificial ela tem um acerto aí, considerando cor, próximo de 100%. E se nós tirarmos a informação de cor, né, deixarmos tudo em nível de cinza, a taxa de acerto aí vai ficar na casa de 90%. Então é uma coisa assim, bastante interessante. Um exemplo já de cara assim, de como nós fomos superados pelas máquinas. Né? Só que essa afirmação ela é um tanto estranha. Nós somos superados pelas máquinas. Poxa, isso é simplesmente o fato de que o nosso sistema de visão natural não tem habilidade para lidar com certas nuances que são necessárias em textura. Né? Agora, o que é bastante interessante, já pegando esse exemplo, é que vocês já podem imaginar se nós trocarmos aquelas imagens de plantas e colocarmos experimentos científicos, né? Colocar imagem de microscopia de força atômica ou imagens de células humanas para tentar fazer diagnóstico precoce de câncer, ou imagem aqui de corrosão, né? Ou imagem também de alguma coisa em escala nano, aí nós conseguimos, ali é a midrite, é um caule de planta, né? Então nós vemos que para esse tipo de coisas o nosso sistema visual foi superado. Certamente, se nós usarmos máquinas para monitorar um experimento científico que gere imagens desse tipo, nós vamos ter um resultado muito melhor usando a máquina do que qualquer especialista. Isso é uma coisa interessante. Não por falta de conhecimento do especialista, simplesmente por uma limitação biológica. Por melhor que seja o especialista, ele tem um sistema de visão humano.
que hoje em dia, em 2024, isso certamente foi superado pelas máquinas. Bom, dito isso, o que é uma coisa bastante interessante, nós pesquisamos esse atributo visual textura, isso é um dos principais estudos que nós realizamos, e eu vou mostrar para vocês que o desafio do Vesúvio ele incide basicamente nesse tipo de padrão que é a textura. Então vamos lá. Eu vou apresentar então o desafio do Vesúvio. Então, aqui estão os membros, né? Nossa equipe, comparado com as outras equipes vencedoras, né, do desafio, ela é a mais numerosa, né? Eu vou explicar logo mais a razão para isso. Então, são 9 membros que compuseram a equipe brasileira aí do Vesúvio, do desafio do Vesúvio, e esse desafio é referente a uma vila de Herculano. Então, tudo começou há 79 anos antes de Cristo, né? Com o vulcão do Vesúvio, teve erupção e ele cobriu uma vila da cidade de Herculano. E essa vila era, imaginem o poder dessa pessoa que era dona dessa vila, né? Uma construção maravilhosa. Essa imagem, essa imagem aqui à direita é a reconstrução da vila no Getty Museum em Los Angeles, né? Foi onde foi a premiação do Prêmio do Vesúvio. Então, eles reconstruíram um museu baseado na arquitetura da vila em Herculano. E o que é interessante, essa vila foi descoberta em 1750, e em 1750 eles já acharam uma biblioteca antiga. O único problema é que essa biblioteca estava carbonizada. Então, o que é fascinante para nós é que é a primeira vez que nós temos contato com uma biblioteca íntegra da antiguidade. Então, foram resgatados desde então 800 papiros e estima-se que tem mais de 3.000 papiros ainda para ser escavados. Então, quando nós falamos uma biblioteca íntegra da antiguidade, de fato, ela é uma biblioteca, sei lá, 3.800 ou 4.000 volumes de livros, isso é algo considerável. Imagina se nós colocarmos as mãos e pudermos ler esse material. Isso vai revolucionar a forma como nós conhecemos a história da antiguidade, né? A filosofia grega, técnicas romanas, né? Por que eu estou falando de filosofia grega? O primeiro papiro lido, ele não era escrito em latim, ele estava escrito em grego. Bom, e aqui uma coisa que é uma curiosidade assim, bastante interessante. Embora eles foram carbonizados, pelo fato de eles terem sido carbonizados e soterrados em lava e etc., foi isso que preservou essa biblioteca até os dias de hoje. Então, se isso não tivesse ocorrido, muito provavelmente o fim dessa biblioteca seria o fim de todas as outras e nós não teríamos acesso a esse material. Bom, o problema é, desde 1750, o que nós temos que ler isso aqui, é um rolo de papiro carbonizado. Então, imagina que você pega um jornal, enrola o jornal, tá? Coloca ele num forno, carboniza, sei lá, carboniza mesmo, né? Coloca lá na churrasqueira, deixa ele pretinho, queimado, totalmente queimado, e daí você fala, lê esse jornal. Como fazer isso? Né? As tentativas que foram feitas aí ao longo da história, né, que tentar desenrolar o rolo de papiro, ela destrói o material. Então, por exemplo, quando você faz uma tentativa de desenrolar isso aqui, você vai gerar fragmentos todos destruídos. Infelizmente, esse livro aqui está destruído, você não consegue mais ler. Então, essa tarefa ela foi considerada impossível. Vamos guardar os papiros, não vamos mais tentar desenrolar. Quem sabe um dia o que se faz, sei lá, curiosidade de museu e tal, mas esse problema era dado como perdido. Ninguém vai conseguir ler alguma coisa que está aqui dentro. Como é que você vai ler um pedaço de papel de 2.000 anos atrás carbonizado, que está debaixo de um vulcão? Bom, foi feito então em 2023 o desafio do Vesúvio.
Tiveram 3 pessoas aí que se uniram, né? O Brent Sears é de uma universidade, o Nat Friedman e o Daniel Gross são investidores, eles colocaram aí reuniram um aporte financeiro e eles colocaram um desafio de $1 milhão para quem conseguisse ler o primeiro pergaminho do Vesúvio. A questão é, tá aí um problema difícil, legal, vou colocar $1 milhão aí, tem alguém que consegue ler esse negócio? Como que nós resolvemos esse problema? Bom, o primeiro passo, que não faz parte do desafio do Vesúvio, na verdade, o desafio do Vesúvio, como eu vou mostrar, ele surge depois desses passos. O primeiro passo que permitiu que isso é possível foi verificar se nós conseguimos desenrolar um papiro carbonizado. Então, o primeiro passo que foi feito foi pelo próprio Osiris, que é um dos organizadores, que ele fez uma técnica para trabalhar com pergaminho lá no Oriente Médio. Acho que, se não me engano, eles são em hebraico. Tá? Então, que ele desenvolveu uma técnica computacional em que você usa tomografia de raio-x. This scan uses a set of cross-sectional images that show the internal structure of the scroll. Não. When viewed as a 3D object, one can clearly see the individual layers on the scroll, but any text on the surface of those layers is obscured from view. In order for a readable version of the scroll to be produced, these Ok. Então, cadê? Tudo que eu apertei foi... ok. Ok, então aqui ele está mostrando, é um vídeo mostrando uma técnica para escanear fazer a tomografia 3D desse pergaminho, aqui é um pergaminho, não um papiro, e desenrolar ele virtualmente. Então olha lá, uma vez que você passa 2 vezes o scanner, você consegue ver os traços de tinta no pergaminho. Esse cara não é carbonizado, por isso que dá para fazer isso. E você consegue ver a estrutura 3D e agora você consegue desenrolar. O que está acontecendo é o seguinte, como ele está enrolado, tem várias peças que se sobrepõem. Então, escaneia outros pedaços, né, vários fragmentos, e tenta montar isso como se fosse um quebra-cabeça e voilá, você volta a resgatar o conteúdo desse pergaminho. Ok. O problema nós conseguimos ler esse pergaminho porque ele não está carbonizado. Mas o que nós fazemos no caso dos papiros que estão carbonizados? Então aqui está mostrando a mesma técnica, foi lá no Diamond, acelerador de partículas Diamond na Inglaterra. Eles colocaram o papiro lá, usaram a melhor resolução que se tem para escanear esse papiro. E a tentativa depois desse escaneamento, o que nós vamos fazer é abrir e ver o conteúdo do papiro. Agora sim, o papiro carbonizado. Problema. Aqui é uma outra visão, acho que é interessante, para mostrar quão mais complexo é o papiro comparado com o pergaminho. Quando você tem o pergaminho, ele é um material mais grosso, a quantidade de material enrolado é bem menor do que quando você tem o papiro. Dá para ter uma ideia aí de como que estão as folhas e da dificuldade que é esse problema de desenrolar, né? Bom, mas o problema é, quando nós fazemos isso com material carbonizado e desenrolamos, o que nós temos é isso aqui. Cadê as letras? E agora entrou, então, agora começou o desafio do Vesúvio. Quando o pessoal olhou para isso aqui e falou, puxa vida, usamos toda essa tecnologia, desenrolou, etc, mas não tem nada, não tem nenhuma letra, não tem nada aqui. O que fazer com isso? Agora esses dados vieram a público e foi lançado o prêmio. Quem conseguir ler o que está aqui, você ganha $1 milhão. Lógico, foram divididas em etapas. A primeira etapa é achar o primeiro traço de tinta, foi o primeiro prêmio. O segundo prêmio foi achar a primeira letra. O terceiro prêmio
a primeira palavra, e o prêmio que nós participamos foi encontrar parágrafos inteiros. Então teve uma evolução, mas o prêmio total foi esse, foi $1 milhão, foi uma motivação bastante interessante. E o que é muito interessante esse problema foi resolvido em um ano. O problema é que iniciou em 1750. Parece que $1 milhão é uma boa motivação, afinal, né? Bom, o primeiro sinal aqui que nós tivemos de esperança foi quando foi descoberto o primeiro fragmento de tinta. Vocês lembram lá daquele exemplo que eu mostrei para vocês das folhas? Você olha para aquela folha, pô, de que espécie é isso? Pô, o olho humano não consegue perceber e tal. Esse problema, no fundo, acaba sendo um problema de textura. A mesma dificuldade de identificar uma espécie de uma planta, olhando a superfície foliar, seria o mesmo problema aplicado aqui de você encontrar onde é tinta e onde não é tinta desse material. Então aqui foi o Kessler achou os crackles, né, que são esses padrões. Aqui na tela está difícil encontrar um pi aqui, não é? Você sabe que o pi está aqui, ó, isso aqui. Na tela do computador você até consegue ver, mas aqui vocês só acham que tem um pi aí porque eu estou falando, não é? Porque não dá para ver nada, na verdade. Então, daí, a partir disso, surge o próximo problema, que é como, legal, eu sei que tem tinta aí. Agora, será que nós conseguimos fazer uma inteligência artificial que ela vai vasculhar todos os pedaços do papiro e pintar? Ó, aqui tem tinta, aqui é fundo. Essa parte é um papiro com tinta, essa parte é um papiro sem tinta. Claro, eu não estou mostrando também, teve vários trabalhos de universidades aí que tentaram, carbonizaram papiros, viram o que acontece quando a tinta é carbonizada e etc. Bom, mas enfim, o problema é esse. Olha lá, não tem tinta, a rede neural vai dizer que é fundo, tem tinta, ela vai falar, opa, isso faz parte de uma letra, e no final das contas nós queremos ver isso. Tá? Quando isso aqui foi feito, nós já sabíamos que isso aqui era grego, porque numa biblioteca romana espera-se, sei lá, pelo menos para mim, eu pensaria, se eu fosse olhar uma língua, eu imaginaria que se tivesse escrito em latim. Bom, é uma coisa bastante interessante falando da minha equipe. Então, o Elian é meu orientador de iniciação científica. Olha só que interessante, esse trabalho, ele se inicia, ele foi a maior parte feita por um trabalho de iniciação científica. Ele encontrou esse problema, trouxe para nós, ele não estava na época fazendo a iniciação científica nisso. Puxa, eu também achei esse problema fantástico, né? Uma coisa sensacional. Imagina ter a oportunidade de trabalhar em algo que é capaz de revelar o conteúdo de uma biblioteca de Roma, né? Isso é uma coisa sensacional. Abraçamos essa ideia, mudamos o projeto do Elian para que ele trabalhasse nessa linha. Isso acabou virando a iniciação científica. As coisas foram andando em 2023, estava próximo do deadline, deu peso ao time, aí, o Leonardo Scabini, que é um pós-doc do grupo, deu peso ao time também o Sean Johnson, que era uma pessoa de outra equipe que decidiu se juntar à nossa equipe, tá? E estávamos chegando no próximo de novembro, dezembro, final do prazo para mandar os resultados para o desafio do Vesúvio. Aí entra aquelas ideias muito interessantes que nós temos no Brasil, né? Porque o que é uma coisa bastante interessante também é o seguinte: as máquinas, se vocês observarem nessas equipes, as máquinas que o pessoal dispunha e as máquinas que a nossa equipe dispunha, embora fossem máquinas de universidade, etc., nós estávamos assim, concorrendo com... Era Fusquinha contra a Ferrari, né? Na verdade. Então, uma alternativa que foi feita com isso era qual? Não tínhamos tempo hábil para treinar um computador com as máquinas que nós tínhamos. Fizemos uma abordagem híbrida. E aí entra uma sacada genial do Elian,
que ele convidou para fazer parte do time amigo, irmão, primo, me ajuda a ler isso aqui e vamos ajudar. Então, foi uma abordagem híbrida em que homem e máquina se uniram para fazer o treinamento de rede neural. E por isso que a nossa equipe, no final das contas, tinha tantas pessoas, bem mais do que as outras. Mas isso deu oportunidade de acelerar o treinamento da rede neural para o prazo. E com isso, nós tivemos a sorte de sermos parte da equipe dos vencedores do Grande Prêmio. Então, nós tivemos... qual foi a diferença aqui considerada no prêmio? As pessoas conseguiram ler o maior número de palavras, tá? Então, com melhor qualidade. O primeiro grupo ganhou $700 mil, tiveram 3 segundos lugares, e os 3 segundos lugares compartilharam um prêmio de $150 mil de segundo lugar. E, mais do que, lógico, o prêmio financeiro essa grande satisfação de participar de um problema dessa envergadura para a história da humanidade, né, de fazer parte, de mostrar que é possível ler os pergaminhos, essa biblioteca inteira do Vesúvio. Aqui só para mostrar a cerimônia de entrega em Los Angeles, né? Está o Elian, o Sean ali, e aqui o cheque que foi ganho. Né? Então, uma coisa que é bastante interessante disso eu vou mostrar agora várias linhas de pesquisa que nós temos com trabalhos de textura. Nós não conseguimos, em tempo hábil, aplicar, por exemplo, alguns métodos que nós temos especializados em textura que o nosso grupo desenvolve para esse problema. O que acabou sendo um trabalho assim, foi bastante interessante. Em geral, a mídia coloca os trabalhos científicos como se fossem partidas de futebol. Mas nós, como cientistas, sabemos que a ciência é diferente. Nós somos colegas, somos parceiros. Ninguém quer ganhar do Palmeiras ou do Corinthians na ciência. Quando nós trabalhamos juntos, quem ganha é a ciência. E aqui foi uma coisa bacana, que foi o que aconteceu. Porque, na verdade, nós só chegamos aqui porque tiveram outras pessoas antes, até os primeiros colocados que ganharam etapas anteriores, disponibilizaram esse código e todo mundo conseguiu trabalhar nisso. E exatamente o que aconteceu para nós lermos o que nós sabemos ler hoje em dia desses papiros. Quando foi divulgado o prêmio do Vesúvio, a equipe uniu os esforços de todos os resultados dos 4 vencedores, e aí sim, combinando as 4 inteligências artificiais, você passou esses resultados para os papilologistas e foi possível ler o que nós sabemos ler hoje dos papiros. Então, isso foi um exemplo bastante interessante de como a inteligência artificial pode fazer algo que era considerado impossível ser possível no século XXI. E agora, falando disso, desse exemplo, eu vou passar e vou mostrar algumas coisas que nós trabalhamos em inteligência artificial. Então, em geral, a nossa linha de pesquisa, nós desenvolvemos novos métodos de inteligência artificial. E eu não vou estar mostrando aqui hoje, eu vou estar mostrando mais as redes neurais, mas uma coisa que eu particularmente tenho muito interesse é desenvolver inteligência artificial usando teoria do caos. Mas eu não vou mostrar essa linha hoje. Hoje eu vou mostrar os nossos avanços mesmo em redes neurais. Bom, então vamos lá. Um dos problemas que nós temos é como que nós podemos aprimorar a rede neural para um atributo específico. Quando nós fazemos uma rede neural convolucional hoje em dia, todo mundo que já mexeu com rede neural conhece muito bem a Imaginet, né? Alguém aqui trabalha com rede neural? Sim. Imaginet é familiar? Sim, bastante, né? Então, o problema da Imaginet o que é? Você tem uma quantidade enorme de imagens, mas são objetos, são todos os tipos de imagens. E você treina essa rede neural para ela não ser específica, ela é genérica, ela consegue enxergar qualquer coisa. Tudo bem, tem dinâmicas muito interessantes que surgem nessa rede, que até
arremetem a estruturas do cérebro humano. Isso tem coisas fantásticas que acontecem assim, aqui, mas ainda assim ela é genérica. Então, um trabalho que nós desenvolvemos há algum tempo é como tornar essas redes específicas, mesmo usando a ImageNet. Então, eu uso a ImageNet porque é muito caro eu treinar uma rede profunda, estado da arte, com uma base de dados do tamanho da ImageNet. E mais caro ainda eu ter uma imagem específica com 20 milhões, 14 milhões de imagens de um problema específico. Se a pessoa chega para o médico e falar, legal, vou fazer fazer uma rede neural aí para treinar a pedra do rim, traga aí 14 milhões de exames com pedra no rim. Pô, é complicado, não sei nem se tem esse número de pacientes, né? Problema, temos que usar a ImageNet, mas temos que deixar a ImageNet adaptada ao nosso atributo específico. O primeiro trabalho que foi feito é esse aqui. Foi publicado na Information Sciences, e basicamente o que nós fizemos é o seguinte, olha, similar ao que acontece no cérebro humano, a partir do momento que você vai evoluindo em camadas mais profundas no córtex visual, você vai ficando mais especializado em atributos e a coisa fica mais genérica. Será que a mesma coisa não ocorre? A mesma coisa que ocorre no cérebro humano não está acontecendo nas redes profundas? Inspirado nisso, o que nós fizemos? Você pega a camada completamente conectada, joga esse cara fora. Por que eu estou jogando esse cara fora? Porque a primeira coisa, esse cara é o cara que eu tenho que treinar. Todas essas outras camadas, elas vieram de graça na ImageNet. Ou seja, elas já foram treinadas. Mas para o meu problema, eu tenho que treinar esse cara aqui. E se não tiver imagem o suficiente, se não tiver conteúdo suficiente, se eu jogo esse cara fora e uso agora estatística convencional, análise multivariada, que beleza, eu não preciso mais ter centenas, milhares de dados, e o negócio está começando a deixar de ser uma caixa preta, eu consigo fazer uma análise estatística aqui. Bom, o que nós, removendo isso e usando análise estatística, nós descobrimos o seguinte: quando você usa as camadas, que são mapas de ativação intermediários dessas redes neurais, você encontra camadas que são específicas para a textura. E olha só que interessante, a tua rede fica mais leve e ela tem resultado melhor. Então, se eu pegar, por exemplo, a ResNet, se eu pegar a ResNet, por exemplo, e jogar fora, eu não estou nem conseguindo ver, né? DTD, por exemplo, se eu jogar fora as últimas camadas, olha aqui, ó, se eu pegar a primeira camada só e a segunda camada, nessa base de dados, ele tem um resultado melhor do que se eu pegar todas as camadas, economizando energia, deixando isso mais rápido e mais eficiente. No caso dessa base de dados aqui, a Curete, né, eu vou ter a mesma performance independente do número de camadas que eu tenho. Então, isso é uma coisa bastante interessante, em que eu consigo usar a ImageNet para gerar redes específicas. Ok, então, quais são as vantagens? Esse cara é mais rápido, mais leve, e eu não preciso de um grande volume de dados, e melhor ainda, eu não estou mais numa caixa preta, consigo extrair dados estatísticos disso. Bom, próxima evolução, né, que aí eu acho que é o trabalho mais importante que nós temos agora, ultimamente, em termos de análise de textura, é o Radam. Então, o que nós fizemos? Basicamente uma continuidade dessa ideia. Nós continuamos usando o mesmo backbone treinado com ImageNet, etc. Pode ser qualquer backbone, qualquer rede aí, estado da arte, mas no mapa de ativação de uma camada qualquer também, similar ao exemplo que eu mostrei anterior, ao invés de usar agora análise estatística, nós usamos uma rede aleatória, uma rede neural aleatória, com autoencoder. Então, nós usamos uma técnica aqui para extrair só. Nós usamos uma rede neural para analisar a rede neural. É como se tivesse um cérebro analisando uma resposta de outro cérebro. Tá? E com isso, o que nós conseguimos? Nós conseguimos fazer com que eu obtenha o melhor dos mundos
da rede convencional com o melhor dos mundos dessa rede que nós estamos propondo. E o que o Radan, porque eu estava dizendo que esse cara traz um resultado impactante, nas bases de dados de textura, nós estamos desenvolvendo esse cara específico para textura, voltando aquele problema das folhas, dos microscópios e do Vesúvio, detecção de câncer e assim por diante. Para esse problema específico, o Radan, ele, não sei se vocês conhecem esse site Papers with Code. O Papers with Code, eles estão em parceria com o Archive agora, e eles analisam todos os artigos de inteligência artificial da literatura que tenham código e possam ser reproduzidos, qual é o ranking deles e qual é o melhor. E nós estamos há um ano, não dá para ler aqui Radan, infelizmente, né? Mas há um ano nós estamos no primeiro lugar do Papers with Code. Então, isso para nós é uma coisa sensacional, uma coisa incrível, em especial porque é humano. Inteligência artificial é um negócio rápido. O negócio é incrivelmente rápido até demais para nós, né? Então, assim, por exemplo, sai coisa a cada semana, uma semana um paper, nós não conseguimos acompanhar isso. Então, o fato do nosso artigo estar há um ano em primeiro lugar, ninguém consegue bater esse resultado, poxa, para nós é um motivo muito grande de comemoração. Claro, logo mais alguém vai bater, e isso é muito bem-vindo. Em ciência, melhorar o resultado, tudo que nós queremos, ótimo, daí vai dar fôlego para tentarmos fazer algo também. Mas legal. O fato de estar um ano lá ranqueado significa que parece que encontramos um caminho bem interessante. Coisas que nós estamos fazendo agora, por exemplo, nós até temos ideia de fazer continuação do estudo do Vesúvio. O Elian passou no mestrado, está no mestrado agora, vai continuar trabalhando na área sobre isso, etc. E tentar usar técnicas também, nós vamos tentar usar técnicas também desenvolvidas no grupo para ver se nós conseguimos melhorar aqueles resultados ainda mais, e os próximos desafios e assim por diante. Bom, um outro resultado que eu vou mostrar também, que é muito interessante, qual é o grande problema, o que irrita muito nós cientistas com rede neural? O fato desse negócio ser uma caixa preta. Quem gosta de trabalhar com caixa preta? Você já pensou? Publiquei o meu método e ele funciona. Por que ele funciona? Ele funciona porque ele funciona. Pô, ninguém gosta de dar essa resposta. Você já pensou que você falar isso para referir? É aceitável? Em inteligência artificial isso é aceitável? Porque ninguém no mundo sabe como esse negócio funciona exatamente. Alguém sabe como funciona o cérebro humano? O que nós estamos fazendo é replicando o cérebro humano. Nós sabemos como funciona um neurônio. Vamos colocar milhares de neurônios juntos e ver o que acontece. O que acontece? Ele resolveu, teve um bom resultado, usei uma arquitetura, blá, 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 ótimo. Tem esse algoritmo, mas é um sistema complexo. Nós não sabemos exatamente o que está acontecendo nesse sistema complexo. Eu conheço as partes do sistema, mas a dinâmica como um todo não. É uma caixa preta, isso incomoda. Então, nesse trabalho que nós estamos tentando fazer, o que tem aí dentro? Será que eu consigo entender o que está fazendo? O que faz uma rede ser treinada? O que de fato faz com que essa rede aprenda padrões? Então, o que nós fizemos? Esse artigo foi publicado, acho que foi na Física A, eu esqueci, eu não coloquei a revista agora, depois eu posso passar, mas o que nós fizemos é o seguinte, uma rede neural, ela é um grafo. Eu posso falar que uma rede neural é uma rede complexa? Não, é um grafo bipartido. Tudo bem, vamos usar as estatísticas de redes complexas aqui. E é isso que nós fizemos. Então, nós usamos as técnicas estatísticas de análise de redes em redes neurais. E surge uma coisa muito interessante. Surgem propriedades estatísticas que elas só aparecem quando a rede é bem treinada e ela tem um sucesso efetivo. Peraí, parece que nós estamos vendo alguma coisa que surge
de uma rede neural treinada que tem algo estatístico, aí eu começo a ficar contente, isso aí não é mais uma caixa preta. Tem uma razão matemática por trás de por que ela está aprendendo. Né? Mas mais do que isso me fornece também um subsídio para dizer se a rede aprendeu ou não. Um dos problemas que nós temos é como é que eu sei se a rede não está alucinando, né? que é um jargão agora que está na moda, né? Ou se a rede está com o resultado correto. Olhando agora essa análise estatística, eu consigo dizer se o treinamento de fato funcionou, é efetivo ou não, ou se eu tive algum equívoco. E isso permite fazer algumas coisas também muito interessantes. Tem uma teoria dentro de inteligência artificial que é do bilhete premiado. Então, a teoria do bilhete premiado diz o seguinte: se eu encontrar, se eu tiver a sorte de ganhar um bilhete na loteria, significa o quê? Se eu colocar os pesos aleatórios dentro dessa rede neural, de forma que eles sejam o ótimo da rede neural, eu não preciso treinar essa rede neural. Olha que legal. Então, por exemplo, a ideia é, será que nós conseguimos fazer isso usando essa estatística? Então, vamos lá. É isso que eu vou mostrar, uma tentativa. O trabalho ainda está em versões de congresso, mas é algo que nós estamos pesquisando agora. Como descobrir o bilhete premiado sem treinamento. E daí é o seguinte, como eu estava falando para vocês, Imaginet. Puxa vida, você precisa sair de semanas ou meses, ou mais do que isso, dependendo da máquina que você está usando. E se eu não treinar a rede neural, jogar alguma coisa aleatória lá e ela funcionar? Eu descobri o bilhete premiado. Bom, usando os mesmos processos estatísticos, nós fizemos o caminho inverso. Então, coloca a distribuição estatística, encontra os pesos, joga esses pesos aleatórios com aquela distribuição estatística específica na rede neural e vê o resultado. E o que nós estamos vendo aqui não é um gráfico muito bacana, mas nós não chegamos com o resultado exato de uma Imaginet, mas nós chegamos com o resultado próximo de uma Imaginet, numa rede neural sem treinamento. Isso é muito legal. Então, qual é a vantagem? Eu posso treinar minha rede neural para problemas assim específicos, sem ter aquela 20 milhões de imagens, sem ter meses para treinar arquitetura, etc. E também esse tipo de pesquisa permite que eu encontre arquiteturas melhores. Quando eu vou criar uma nova arquitetura de rede neural, se ela for muito grande, o grande problema é eu proponho uma arquitetura, tenho que treinar a arquitetura e vejo se a minha ideia é boa. Energia gasta, horas máquinas gasta e tempo gasto. Tá. Usando essa técnica, eu posso achar o bilhete premiado daquela arquitetura e ver se ela é boa. Tá? Então, é um processo muito mais rápido para criar essas novas arquiteturas de rede. Bom, pessoal, aqui só tem mostrar um pouco assim, o que nós estamos fazendo do ponto de vista teórico em cima de redes neurais. E agora eu entro para a segunda parte da minha apresentação, que é aquela pergunta inicial, que é o seguinte. Tá, legal, nós vimos as plantas lá e ninguém consegue dizer que inteligência artificial não veio para ficar na parte experimental. Imagens de microscopia, puxa, é imbatível. Se nós não usarmos isso, nós estamos no passado, certo? Tá, mas em matemática, será que eu consigo usar as redes neurais para me ajudar ou para ajudar a ciência a resolver problemas matemáticos? Então, o problema que tem em geral, né, o pessoal fala assim, legal, vou colocar um monte de equação nessa coisa e falou, me cria um teorema novo aí que eu estou a fim de ganhar uma medalha Fields, não é? Resolva o ChatGPT. Tá, a coisa não é bem assim. Né? Eu acho que o que é interessante das redes neurais em ciências teóricas, por exemplo, ela é só uma calculadora. Quem vai fazer a pergunta relevante para essa calculadora e mostrar os meios de fazer essa calculadora vai ser ainda o cientista. Então, não perdemos nosso emprego ainda. Né? Mas assim,
Mas o que está acontecendo é isso. E daí nós temos uma ferramenta similar ao que aconteceu com calculador ou com computadores décadas atrás, em que permite que nós conseguimos ver coisas que nós desconhecemos, mesmo em pesquisas teóricas. Eu vou tentar mostrar alguns trabalhos nesse sentido, ilustrando esse ponto. Então, vamos lá. Primeira pergunta é em relação à teoria da informação. Tá. A teoria da informação é fundamentada em entropia de Shannon e Kolmogorov, certo? Só que o problema é, elas funcionam? Não. Nossa, eu estou falando que a entropia não funciona? Não. A pergunta é o seguinte: tenta com a entropia resolver o seguinte problema. Olha, eu pego o sistema bancário do Banco do Brasil, do Bradesco, do Bank of America, escolha o banco que você quiser. Imagina que você tem uma mensagem criptografada por esses bancos. Com a entropia, você consegue saber qual algoritmo foi criado por diferentes bancos? Não. A entropia de todos eles vai dar a mesma resposta, a entropia máxima do sistema. Se não fosse assim, o banco não teria nem comprado o sistema criptográfico, certo? Ou seja, a entropia atingiu a máxima. Ah, legal. Não existe informação que eu consiga obter segundo a teoria da informação, certo? Atingi a entropia máxima. Não tem mais nada ali, não tem informação nenhuma. Não é isso que a teoria nos diz? Logo, eu não consigo diferenciar os sistemas bancários, por isso que você gosta no comércio, etc. Bom, nesse trabalho aqui, nós estamos mostrando uma técnica. Aqui não é rede neural, aqui ela é baseada em expoente de Lyapunov. Então, estamos usando teoria do caos combinado com machine learning, em que nós fazemos o seguinte, você me dá um algoritmo de criptografia comercial, que é usado por banco, por sistema de internet, servidor, o que você quiser, né? Um que seja comercial. Vou jogar no meu sistema e o meu sistema vai dizer qual é o modo de operação que esse algoritmo de criptografia está usando. Então, olha só que interessante. Né? Aqui nós estamos mostrando o expoente de Lyapunov dessa técnica. É nitidamente claro que nós conseguimos diferenciar. Então, aqui, estamos usando IDEA, estamos usando AES, estamos usando DES, TIA, R6, XTIA, só estamos usando assim, modelos estado da arte, e ainda assim o sistema funciona para todos. Né? Então, o que é uma coisa interessante assim, de responder essas perguntas olha só que interessante. Talvez não, certamente tem alguma coisa além da entropia que nós ainda não descobrimos. Certo? Está faltando nós desenvolvermos melhor a teoria da informação, porque tem mas como que eu posso afirmar por causa disso aqui? Se o aprendizado de máquina não fosse capaz, eu não poderia afirmar nada. Mas uma vez que ele é capaz, existem teoremas, existem ferramentas matemáticas ali que eu não conheço. Talvez ninguém conheça, mas elas existem. Nós só não descobrimos ainda. Então, isso é algo que a inteligência artificial pode fazer por nós no campo teórico. Sinalizar que tem conjecturas ou tem luz no fim do túnel ali. Só tem que investigar. Mas já é interessante. É a pergunta para o último teorema de Fermat. Né? O último teorema de Fermat. Existe solução ou não? 400 anos para ter essa resposta. E se eu tivesse uma ferramenta que, eu não sei provar isso matematicamente, mas eu te garanto que tem ou que não tem. Né? Isso é algo que nos dá uma base bastante sólida para fazer um progresso teórico bastante efetivo. Bom, mostrando um outro problema aqui que entra mais na minha linha de pesquisa, que é o seguinte, que é a teoria do caos. Né? Bom, quando uma borboleta bate as asas no Amazonas, eu consigo prever aonde que vai sair o tornado? Né? Usando as frases do Lawrence. Uma borboleta bate as asas no Amazonas, vai ter um tornado
no Arizona e ninguém consegue prever. Ou seja, a base da teoria do caos é uma conjectura, a teoria do caos ainda é muito nova para ser um teorema, ou, né, ela é só uma conjectura forte, digamos assim, o caos é imprevisível. A pergunta é, será que o caos é mesmo imprevisível? Tá, se eu for tentar responder essa pergunta com matemática, a resposta é, eu não sei responder essa pergunta. Se eu soubesse, eu ganhava uma medalha Fields. Se eu encontrar uma equação que me diga o que vai acontecer no mapa logístico daqui a 1000 iterações, isso dá uma medalha Fields. Mas sem iterar, sem fazer nada, eu achei. Se me dá qualquer sistema caótico, eu consigo prever o que vai acontecer. 20 passos, 50 passos lá para frente. Nós não sabemos fazer isso. Tá, mas se usando a inteligência artificial, será que o caos é mesmo imprevisível? Vou mostrar para vocês, esse é um trabalho, ainda não está publicado, está para ser publicado. Nós estamos usando um mapa logístico, né, um modelo mais simples, mas foi exato, falando em medalha Fields, o Arthur Ávila ganhou uma medalha Fields estudando o mapa logístico. Tem muita coisa aqui ainda para ser desvendada. Teoria do caos, é uma teoria recente. Bom, e nós usamos, além do mapa logístico, nós usamos também o hipercaos, um sistema que tem um Lyapunov bem maior, que foi proposto no nosso grupo, que é basicamente a composição do TentMap e do mapa logístico. A equação já não é mais tão simples e tão elegante quanto a do mapa logístico, mas ainda é simples, né? Só estou fazendo combinação de duas funções fora. E o que nós podemos ver é o seguinte, aqui está o Lyapunov máximo do mapa logístico, aqui está o Lyapunov máximo do TentMap e do mapa de composição que nós propomos, ele está aqui. Então, só estou fazendo algo que consiga aumentar o expoente de Lyapunov. Tá? Por quê? Para tentar dificultar as coisas para a inteligência artificial. Vocês vão entender já por que nós fazemos isso no paper. Vamos lá. Então, primeira série temporal. Mapa logístico com μ igual a 3,854. Tá? E regime de caos. Quando nós falamos regime caótico, qualquer coisa em regime caótico é imprevisível. Não é isso que a teoria do caos diz? Vamos lá. μ igual a 3,874. Regime caótico. E tá bom. Atingir máximo Lyapunov. μ igual a 4,0. Ok. Observem o seguinte, na primeira série temporal, eu consigo prever com 100% de acurácia 20 termos à frente, 20 iterações à frente. E aí, o caos é mesmo imprevisível? Isso é uma coisa extraordinária que pode nos ajudar a desenvolver novas teorias. Né? Então, por exemplo, aquela conjectura de que o caos é imprevisível, vamos ter que reconsiderar isso. Não é verdade. Eu sei resolver esse problema? Não. Mas aí é uma luz no fim do túnel. Né? Encontramos um norte de que o caos não é tão imprevisível assim. Ok. Aumentei o Lyapunov, eu não consigo mais chegar com 100% de acerto. Vou precisar de 10 iterações, mas ainda assim é algo relevante. Aumentei mais o Lyapunov e tal, e quando eu entro no hipercaos, e quando eu entro no máximo Lyapunov, a coisa, claro, fica mais complicada. Ou seja, tem uma forte relação do que eu consigo prever com o Lyapunov, né, com o expoente de Lyapunov. Mas a primeira pergunta é, aquela conjectura forte da teoria do caos, ela é válida? Posso considerá-la como um teorema matemático? Não. Acabei de quebrar, não é? Não é só esse trabalho, tem vários outros na literatura, mas demonstram isso, sinalizam que essa conjectura não é válida. E aqui nós estamos mostrando por que nós usamos, eu estava falando, por que nós estamos mostrando, dificultando o sistema, para comparar diferentes arquiteturas. Então, aqui nós estamos usando várias arquiteturas, Transformer, que é usada, por exemplo, no ChatGPT, né? Várias estado da arte aqui, para ver qual delas é melhor para prever o caos. Né? E nós vemos aí o LSTnet, parece que foi aqui.
aqui teve o melhor resultado. Então, além de mostrar qual rede, é interessante saber quais redes se adaptam melhor a esse tipo de problema. Mas eu acho que o grande aprendizado disso é legal. Puxa, tem alguma coisa que mostra uma direção para resolver um problema bastante importante na teoria do caos. Bom, aqui seguindo nessa linha de Lyapunov, tem um outro modelo matemático que nós conseguimos gerar Lyapunov infinito. E aí chega a seguinte pergunta, né? Nós conseguimos estabelecer alguma relação entre o expoente de Lyapunov e um número verdadeiramente aleatório? É uma pergunta quase que teórica, assim, quase que filosófica, né? Assim, o que é aleatoriedade, afinal, e o que seria algo puramente aleatório? E será que eu consigo gerar isso com um sistema discreto? Que tenha, considerando o sistema discreto, sistema dinâmico discreto, né? Estou usando aí também um mapa logístico, mais com hipercaos. E aqui esse trabalho foi feito em parceria com a Universidade de Münster, na Alemanha. E uma coisa que é bastante interessante olha só que bacana, também não sabemos formular isso matematicamente, mas tem indícios aqui que mostram que é algo puramente aleatório. Se é que o π é puramente aleatório, será que os dígitos do número π é algo puramente aleatório? Também não sabemos isso. Mas o que nós tentamos comparar é supondo que o π seja algo realmente aleatório e que nós não conseguimos prever. Nós conseguimos gerar algo tão imprevisível quanto as séries do π? E aparentemente a resposta é sim. Aqui, quanto vermelho mais claro, nós estamos com o Lyapunov menor, e quanto vermelho mais escuro, nós estamos com o Lyapunov maior. Tem um carinha aqui que é o estraga-prazer aqui, né? Lógico, tem que ter sempre, né? Faz parte. Mas nós vemos aqui que se aproximam. Então, os dígitos do π estão em azul, os dígitos do caos estão em vermelho. E por último, o resultado algo de teoria do caos também, que será que eu consigo fazer a rede neural aprender ergodicidade? Eu consigo fazer um chat GPT que gera séries com ergodicidades iguais a um sistema caótico? Também é um trabalho que está por ser publicado. E aqui é uma coisa interessante. Então, aqui é o tentimap real, o diagrama de Poincaré. Aqui é o diagrama de Poincaré feito pela série temporal gerada pela rede neural. Tá? Aqui nós temos a distribuição de frequência dos valores de x, e aqui temos PCA e o t-SNE mostrando que a rede neural aprendeu, de fato, a se comportar estatisticamente como um sistema caótico. Aqui um tentimap com 1.89. Acabei não mostrando aqui o mapa logístico, mas aqui estão as propriedades gerais aqui do mapa logístico. Eu mostrei o diagrama de Poincaré do tentimap, que eu estou mostrando a comparação das propriedades estatísticas, né? Média, desvio padrão, variância, e aí vai mostrando que a propriedade estatística dos dois é a mesma, e com isso foi possível aprender sobre como gerar séries temporais que têm a mesma ergodicidade que um sistema caótico. Tá. Então, para finalizar essa apresentação, o que nós podemos concluir é o seguinte: puxa, todo mundo já sabe, será que nós conseguimos hoje em dia viver sem computador? Sem internet? Como seria a vida sem computador, sem internet e sem celular? Volto aqui daqui a 5 anos e a pergunta vai ser a mesma, sem chat GPT e sem inteligência artificial. Isso é uma coisa que veio para ficar no nosso dia a dia e também na ciência.
eu acho que nós estamos vivendo aqui uma nova era na ciência, né? E nós temos um novo ferramental para fazer coisas novas, né? Nós temos algo que vai propiciar nós darmos um novo salto na ciência, assim como os computadores. O que seria da ciência moderna hoje? Tire todos os computadores da face da Terra e tenta fazer ciência com a qualidade e com os avanços que nós temos hoje. Nós não conseguimos. Então, ao que parece, nós criamos aí uma nova ferramenta, que estamos chamando aí de inteligência artificial, que vai permitir que a humanidade dê outros saltos, né? Dê um novo salto. E o que é bastante interessante é que isso vai funcionar tanto da parte experimental quanto da parte teórica, né? Então, como eu estou mostrando aqui, então, parte experimental, se eu tiver que analisar padrões, etc., puxa, está claro que isso é uma ferramenta de campo, mas eu espero que eu tenha demonstrado aqui que alguns exemplos aí que ilustram que a inteligência artificial é uma ferramenta muito poderosa e vai ser muito útil para os avanços teóricos também que nós podemos obter na ciência. Então, legal, pessoal. Obrigado. Pergunta, Cecil. Você sabia pior daquele coisa dos papiros que língua está escrita? Grego. Não, mas tu precisa saber isso. Não. Não precisa porque a única coisa que nós temos que saber é o que tem tinta e o que não tem tinta. Então, por exemplo, o único padrão que nós estávamos procurando saber é, puxa, o que é um pedaço de papiro com tinta e o que é um pedaço de papiro sem tinta. Só. Por exemplo, agora que sabemos a linguagem, você até pode fazer a rede neural, isso não foi feito ainda, mas você pode até fazer a rede neural, aprender caracteres manuscritos, né, gregos e tentar voltar e aperfeiçoar o resultado. Mas originalmente era só tinta e não tinta. Professor, seria possível, na parte que tu estava usando para reconhecimento de imagem, de textura, seria possível usar um outro método de geração de imagem, como de fotografia Kirlian, para ter esse tipo de resultados, ou resultados com mais precisão? Não necessariamente para os papiros, mas para outro tipo de reconhecimento? Como assim? Você usar outro processo de gerar imagem? Sabe fotografia Kirlian, por exemplo? Pode efeito corona. Seria plausível, né? Sim. Sim, eu acredito que sim. Por exemplo, se você gerar imagens, se for efeito corona, por exemplo, algo que seria como a fotografia aqui, né? Se você gerar imagem de alguma forma que ela revele alguma propriedade que a luz convencional não revele, claro, isso você vai obtendo mais informações. É como a imagem de satélite. Hoje, quando você pega análise de imagens de satélites, tem diversos canais, tem dezenas de canais, né? Infravermelho, e aí vai. E quanto mais informação você puder alimentar o teu sistema, vai ser melhor. Então, como os papiros aqui, agora o grande desafio agora é ler os outros 800 papiros, né? Mas talvez vão ter papiros ali que, com o acelerador de partículas que nós temos hoje, não seja possível. Mas o que eu acho que foi bastante interessante foi demonstrar isso funciona, e se não temos tecnologia hoje, aguarda algumas décadas que é possível. Obrigado pela apresentação, professor. Sobre o trabalho dos papiros, eu queria perguntar se chegou a ser feita a tradução dos textos e o que eles contêm. São textos relacionados ao filósofo Epicuro, e o que ele está tentando correlacionar são os prazeres com a quantidade de recursos que você deve utilizar para ter prazeres. Então, basicamente, se você usar recursos demais, não é legal. E se você usar recursos de menos, também não é legal.
Se você vai num banquete e você se farta e comer em demasia, você vai acabar passando mal. Então, tem vários textos relacionados a isso. Mas aos prazeres da forma vamos dizer assim, com equilíbrio. Obrigado. Agora, o que é fantástico também, por exemplo, é nós verificarmos se o que supõe que eram dos filósofos de fato é. Então, por exemplo, o fato de você ter isso, que foi a primeira vez que está sendo revelado, e realmente bate com alguma coisa que nós supunhamos ser de Epicuro, significa que não teve nenhum desvio aí no meio Vocês da história. identificaram que eu entendi, foram poucas frases, né? Foram Poucas poucas. frases. Vocês sabem que isso estava claro que era dele nas frases? Aí é com o pessoal da Itália, o pessoal dos Estados Unidos, os historiadores. Eles conseguiram revelar 5% do papiro, né? Assim, 5%. Antes de vocês analisarem, vocês já sabiam que era do Epicuro? Não, isso só foi permitido saber depois do prêmio. A única palavra que foi lida antes foi a palavra roxo. Porque é muita sorte, né? Pegar, assim, logo para cientista pegar Epicuro. Não é? Sei lá, podia ser qualquer coisa, né? Assim, isso é surpreendente, né? Assim, e o que é interessante olha, não é ficção, né? Realmente Epicuro escreveu alguma coisa, esse cara existiu, estava na Inglaterra. Então acho que isso que vai fazer uma revelação incrível da história. E provavelmente com 3.800 papiros, rolos de papiro, vai ter filósofo aí que nós nem sabíamos que existia. Né? Epicuro é o que ele fala que é a constituição do universo é água, fogo. Eu não sei se Epicuro chega nisso, mas eu sei que ele é materialista, né? Ele é contra. São os 4 elementos, você sabe? Epicuro tem uma coisa muito interessante para a gente, porque ele propõe o trinâmico, que é praticamente o começo do caos. Porque ele diz o seguinte, que as partículas têm pequenos deslocamentos, e esses pequenos deslocamentos que tem trinâmico formam outras partículas. Então é muito curioso você usar coisas próximas de teoria do caos para alguém que, de uma certa forma, previa com o trinâmico e a teoria do caos. Realmente interessante. Mais alguma pergunta? Claro. Muito obrigado, professor. Fazendo sua palestra excelente. Para chegar no tema, ainda pensamos que entendemos alguma coisa. Né? Mas eu gostei da sua última colocação sobre se pudermos conviver sem o computador, sem ele. Eu queria começar a lembrar que nós temos um juiz na Suprema Corte que acaba de comentar disse que a gente era feliz e não sabia. Será? Esse comenta isso que você falou, podemos conviver com isso, não podemos com a humanidade, pode conviver, não pode conviver. Olha, eu tenho uma proposta para fazer isso. Pega um paciente que está hoje numa UTI, monitorado com o computador, e fala para ele o seguinte: você era feliz e não sabia, tira o computador, sai dessa. E aí, hoje em dia nós conseguimos viver sem computador? É uma coisa assim, eu acho que a nossa dependência das máquinas só tende a aumentar. O conceito está mais relacionado com o fator de felicidade ou não felicidade. Da felicidade ou não felicidade? Cada jeito traz felicidade ou não traz felicidade. Então isso é uma coisa muito questionável. Mas uma coisa que eu digo é o seguinte: eu gosto bastante de uma entrevista do Isaac Asimov. O Isaac Asimov, ele disse, quando ele fez aquele romance do Eu, Robô, ele disse o seguinte, que o que motivou ele a fazer aquele romance foi que ele não acreditava que o conhecimento poderia trazer algo ruim para a humanidade.
Porque assim, e nós somos cientistas exatamente porque nós buscamos isso. Então, o que ele dizia era, eu fiz isso porque antes de mim tinha o Frankenstein, tinha vários outros autores que colocavam que não trabalhe com ciência, porque isso vai destruir a humanidade, você vai criar um monstro, etc, etc. Mas ele falou, eu duvido que a resposta seja a ignorância. A resposta para a nossa evolução é conhecimento. E daí uma coisa que eu digo é o seguinte, olha, eu penso que isso é verdade por causa do seguinte, quem aqui gostaria de voltar numa máquina do tempo e viver em 1400? Eu não. Eu gostaria de pegar uma máquina do tempo e talvez daqui uns 200 anos, eu vejo, a humanidade para mim parece que só está ficando melhor. Os direitos... Não, a gente não vai chegar nos 200 anos. Bom. Esse é climático. Você falou do Asimov. Curiosamente, a própria vertente o próprio sentido para a trilogia lá da Fundação é a que seria um pouco demais, né? Seria a solução da teoria do caos, você conseguir prever o futuro da humanidade. E dá ruim. Talvez a resposta para tudo isso, talvez, sei lá, o que aconteceria com a humanidade se a ciência pudesse governar? Passaríamos de 400 anos tranquilo. Da forma que está, não sei se chegamos no final desse século. Mas e se as pessoas que detêm conhecimento pudessem governar o mundo? Então, no fundo, ele está certo. O conhecimento é a luz para a humanidade. As trevas não são solução para nós.